Graça e paz seja com todos. Vamos prestar mais um culto de adoração ao nosso Deus, agora presencialmente, né? Tivemos muito culto online, ainda está tendo online por conta daqueles que não podem estar presentes, mas estamos os que podem estar presentes. Venham para a igreja para adorar e glorificar o nome que é sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade feliz. A maioria dos pastores estão todos alegres, felizes, porque as igrejas voltaram com seus cultos presenciais, e é um desafio para todos nós estarmos presentes na casa de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Isso é muito bom, né? Todo mundo já pode estar presente, os que podem, aqueles que são de risco, que acham que não pode vir, fiquem em casa adorando ao Senhor, louvando a Deus e engrandecendo o seu santo e excelso nome. Mas a Bíblia diz: ó, vinde, adoremos-nos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E aqui estamos para adorá-lo em espírito e em verdade. Lá em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Então, cuidado com a preguiça, né? Já acostumados com o culto online em casa, no sofazinho, né? E às vezes dá aquela preguiça de vir para a igreja. Tenha cuidado com isso, dessa preguiça espiritual, né? Acorde para o Senhor Jesus Cristo, que bom é estar na casa do Senhor nosso Deus. Certamente que durante a semana você saiu de casa, foi na farmácia, foi no supermercado, saiu e não tem nada demais passar uma hora e pouco na igreja, com as devidas precauções aqui, separados, 1,5 metro de cada lado, álcool em gel aqui, e não tem nada demais você vir para adorar ao Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade feliz de estar na casa do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Oremos. Amado Deus, amado Pai Celestial, só Tu sabes da alegria que eu sinto, ó Deus, de estar na Tua casa de oração, depois de um longo tempo em casa, com a igreja fechada, ó Deus, mas os templos reabriram, agora o culto é presencial, com aqueles que podem, com aqueles que querem, com aqueles que estão com aquela alegria de estar na casa do Senhor, no templo do Senhor, para adorar em espírito e verdade. A igreja somos nós, e a minha oração é, Pai, que nós possamos Te adorar aqui e Te adorar em casa, com a família, sozinho também, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, eu abençoo esse culto e todos os demais cultos realizados nessa cidade e em todo o estado. Que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada tão somente ao Senhor Deus. Obrigado pela saúde, pelo livramento, pela paz e proteção. E ao mesmo tempo oramos por aqueles que estão tristes, por aqueles que estão abatidos, por aqueles que estão com saudade do seu ente querido que padeceu, que infelizmente essa doença levou. Ó meu Pai, outros que estão entubados, estão nos hospitais, meu Deus, tem misericórdia, que os remédios que estão tomando façam bem ao seu organismo e logo sejam sarados em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e Pai, obrigado pela Tua misericórdia de estarmos aqui presencialmente no Teu templo para Te adorar em espírito e verdade, em nome de Jesus. Amém e amém. 248, alegremente louvemos ao Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória Te daremos, Senhor, Tua graça cantaremos com perfeito louvor. Sim, Tua graça, a graça do Senhor, porque pela graça é que somos salvos. Louvemos ao Senhor nosso Deus. 248.
Louvado seja Deus. Ainda em pé nós vamos ler o Salmo de número 116, que é um salmo de ações de graças. Essa semana todo o congregacionalismo está dando graças a Deus por mais um ano de existência em nosso Brasil. 165 anos de existência, de proclamação do Evangelho. E milhares de pastores já passaram pela nossa denominação, e muitos pastores essa hora estão exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Evangélica Congregacional faz parte da história do Brasil, né? Então é uma denominação muito abençoada pelo Senhor, e há muitos anos estamos pregando o Evangelho, e devemos agradecer a Deus pela vida do missionário escocês, o pastor Robert Reid Calley e sua esposa Sarah Calley, que corajosamente começaram o trabalho no Rio de Janeiro. Daqui a pouco vamos ver um pequeno filme contando um pedacinho da história do congregacionalismo no Brasil. Salmo de número 116. Eu vou convidar o diácono Tiago Marques para fazer essa leitura na santa palavra do Senhor. Salmo de número 116. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Salmo 116, um salmo de ações de graça. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha... Eu vou ler os ímpares e todos vocês leiam os pares. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, e nosso Deus é misericordioso. O Senhor velho é os simples, salva de Ele. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu creio ainda que eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os teus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras o teu servo, filho da tua serva, que traz as minhas cabeças. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Versículo 1 diz: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Nosso Deus sempre ouve, né, quando clamamos a Ele. Amém. Glória seja dada ao Senhor por este salmo, esse salmo que o salmista diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que podemos dar a Deus por tantas bênçãos que Ele tem dado ao congregacionalismo brasileiro em todo o território nacional, né? A Ele toda honra, toda glória, todo louvor seja dado por todos quantos estão realizando a obra do Senhor. Presidente Márcio Leal, lá no Rio de Janeiro, pastoreando a igreja e tomando conta dessas igrejas em todo o Brasil, orientando os pastores. 2 seminários, né? Um no Rio de Janeiro e outro no Recife, e extensão aqui em Caruaru também, que devemos estar orando e abençoando os servos do Senhor na realização do seu santo trabalho, né? Conta as bênçãos, 379, vamos cantar? 379,
Dá para contar as bênçãos que Deus tem nos dado? A bênção de estarmos vivos, a bênção de aguardarmos a volta gloriosa do Senhor Jesus, a bênção da nossa denominação, uma denominação altamente bíblica, uma teologia pura, uma teologia reformada, uma teologia que exalta e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Então vamos cantar alegremente 379, 379. Mais oração de gratidão a Deus pela existência do Congregacionalismo do Brasil, por tudo que Deus tem feito por nós, está fazendo e vai fazer ainda. Grandes maravilhas. É o Deus da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, é o Deus dos batistas, é o Deus da Assembleia de Deus, é o Deus de todas as denominações, porque lá no céu não existe denominação, lá no céu só existirá o lavado, remido no sangue do Cordeiro. Mas enquanto aqui na terra devemos estar congregando em alguma denominação, e a Ele toda honra, toda glória seja dada. Oremos com a nossa irmã Linei. Santo eterno Deus, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Nós te louvamos e te bendizemos. Amém. Porque tu és bom, a tua misericórdia dura para sempre. Glória seja dada.
É verdade, louvado a seja o palavra nome de do Deus. Senhor, Pai. Amém. E esta palavra chegou até nós. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que possamos cada dia mais estarmos, ó meu Deus, prontos a te servir. Amém, A pregar é verdade. boas novas de salvação àqueles que ainda não te conhecem, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado e tem nos guardado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Então vamos agora para um pedacinho do filme, um pedacinho da história congregacional aqui no telão, que ela preparou para que nós possamos tomar conhecimento sobre o início do trabalho congregacional no Brasil. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A graça é um dom, um presente, um favor imerecido. Deus derrama a sua graça sobre pessoas e quando Ele faz isso, situações são mudadas e o rumo da história é alterado. E falando nos congregacionais do Brasil, realmente é uma história cheia da graça de Deus. Primeiro na vida de um homem chamado Robert Reid Calley. Ele nasceu na Escócia, em 8 de setembro de 1809, filho de família protestante. Mas perdeu seu pai com 10 meses de vida e sua mãe com 6 anos de idade. Durante a adolescência e juventude, ele se tornou um ateu. Mas a graça fez com que ele desenvolvesse intelectualmente e foi um aluno brilhante. Aos 16 anos de idade, ingressou na Universidade de Medicina e, aos 20 anos, diplomou-se em farmácia e cirurgia em Glasgow, na Escócia. E foi através de sua experiência na área da saúde que a graça o alcançou. Em 1835, ele teve a experiência com uma anciã enferma, que, ao sentir muitas dores em sua enfermidade, foi confrontada pelo doutor em sua fé. Ao que ela disse a Calley: leia o livro. Naquela hora, o seu ateísmo foi abalado. 3 anos depois, ele casa-se com Margaret e torna-se doutor em medicina aos 29 anos de idade. No mesmo ano, a graça o leva para a Ilha da Madeira, para tratamento de saúde de sua esposa. E é na Ilha da Madeira que a graça o fez aprender o português. E também é lá que ele foi ordenado ministro do Evangelho em 1839. Na Ilha da Madeira, ele fundou escolas bíblicas e, nas consultas médicas, orava pelos atendimentos e colocava textos bíblicos nas receitas. Esta mesma graça, na vida do doutor, fez com que se desencadeasse uma perseguição contra ele em 1841, iniciada por empregadores e médicos e que despertou a atenção da Igreja Católica. O resultado foi a sua prisão em 1843. 3 anos depois, ele teve sua casa depredada e queimada e a sua fuga para abrigar-se na casa do cônsul inglês, disfarçado de velhinha doente, marcou a expulsão de vários cristãos da ilha, inclusive a dele. De lá foi para Londres, Irlanda, Malta e finalmente para Beirute, com as enfermidades de sua esposa. E lá mesmo ela veio a falecer. Após um tempo, ele conhece Sarah Poulton, moça congregacional que falava fluentemente vários idiomas, além de ser musicista, poeta e pintora. Em Beirute mesmo, eles vieram a se casar. Em 1853,
A graça o levou para os Estados Unidos, onde ele presta apoio a vários irmãos madeirenses que refugiaram-se ali pela perseguição. E durante os anos de 53 e 54, ele tem acesso ao livro Reminiscências de Viagens e Permanências no Brasil, quando então toma conhecimento do país. Esta mesma graça faz com que eles cheguem ao Brasil no ano de 1855, quando desembarcaram no Rio de Janeiro, no dia 10 de maio. E em 19 de agosto de 1855, o casal de missionários organizou uma classe de catequese, chamada na tradição protestante de escola dominical, onde 5 crianças foram ensinadas sobre a história do profeta Jonas. Esta aula é considerada como um marco, pois lançou as bases da missão protestante evangelizadora definitiva em língua portuguesa, que deram origem à Igreja Evangélica Fluminense, considerada a primeira igreja evangélica permanente no país. O Evangelho da Graça estava sendo fincado no Brasil. Esta mesma graça fez o Dr. Calley lutar contra as injustiças sociais. Ele ajudou o país na época em que a situação sanitária do Brasil assolava principalmente os mais pobres. Criou uma classe de estudos para os negros, na época da escravidão. Com a sua influência junto ao imperador Dom Pedro II, viabilizou o registro de nascimentos, óbitos e casamentos para pessoas de qualquer religião, os quais não eram regulamentados. Também conseguiu a autorização para celebrações de casamento por pastores, bem como autorização para sepultamentos de evangélicos nos cemitérios públicos. A graça também os fez produzir materiais importantes para o protestantismo brasileiro em português. Além dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo, a música sacra foi fortemente marcada pelo uso dos salmos e hinos, inário com canções devocionais e que passou a ser utilizado por outras tradições protestantes durante quase todo o século XX, sendo este um legado de Sarah Poulton Calley, principal tradutora, autora e editora dos hinos da coletânea. É a graça na perseguição, na evangelização, em sua família, na luta contra a injustiça. É a graça no crescimento do Evangelho. É a graça que não parou e ainda é derramada até hoje. Congregacionalismo Brasileiro, 165 anos. Uma história cheia da graça de Deus. É uma história emocionante, a história da Igreja Evangélica Congregacional no Brasil. A Deus toda honra, toda glória, e é tudo pela graça, a graça inefável do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos aos solos, duetos, de Inês vai cantar. Louvar ao Senhor. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus esteja presente em cada um dos nossos corações. Louvamos a Deus pelo seu amor, pela sua infinita graça e misericórdia para conosco. A palavra de Deus nos diz que Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama, Ele ama a você e ama a mim. Por isso que Ele deixou o esplendor de sua glória e veio a este mundo.
Muito bem, vamos ao recado que Deus, na sua santa palavra, tem para mim e para todos nós, nesta noite de culto, de adoração a Deus. O livro de Romanos, capítulo 13, é um texto que é bem atual para os nossos dias. Epístola de Paulo a Romanos, capítulo 13, versículo 11 a 14. Romanos, capítulo 13, de 11 a 14. O título na minha Bíblia está escrito: o dia está próximo. Imagine você, há quantos mil anos foi escrito esse livro, esse título, e naquele tempo para ele o dia estava próximo. E hoje? Será que está próximo? Irmãos, é um alerta, já só esse título, para mim, é um alerta muito grande. Espero que o seja para você também. Romanos 13, 11, diz o apóstolo São Paulo: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Versículo 12 para mim é um versículo altamente tocante, fala muito ao meu coração. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vai alta a noite e vem chegando o dia. O dia, que dia é esse? É o dia, o grandioso dia da volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assunto esse que está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Depois do dilúvio, quando Deus mostra para Noé o arco-íris, ele diz: olha, Noé, toda vez que você vê esse arco, lembre-se de que não haverá mais dilúvio, mas sim fogo, que virá a destruição para essa terra. Temos 4 grandes lições nesse texto aqui. Um apelo de Deus, um apelo solene. Temos um apelo, um grito, um conselho. Tem um motivo muito claro por que ele está dando esse apelo. Temos uma esperança gloriosa e um conselho prático. Primeiro é o apelo, é o grito solene. Ele diz aqui o seguinte, no versículo 11: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. A salvação está próxima, está chegando o dia. Quando eu leio isso aqui, eu lembro de Hebreus capítulo 2, É um texto bem aleatório para mim, e não sei para você. Hebreus capítulo 2, versículo 2, Hebreus 2:2. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Versículo 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Tão grande salvação. Salvação é essa que é pregada ao longo de todo mundo, de toda a história, por todas as igrejas. A salvação em Cristo. É uma coisa interessante que quando nós lemos a Bíblia, quando Deus pede para Noé fazer a arca, e todos os professores e teólogos da Bíblia dizem que aquela arca, lá no livro de Gênesis, já apontava para o Senhor Jesus. A arca era a salvação naquela época, do dilúvio. E hoje a salvação é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Não é igreja tradicional, pentecostal, nenhuma denominação.
mas a salvação é só em Cristo e nada mais. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus queridos, o apego é grande, é urgente. Temos esse motivo claro: a salvação está próxima. Acordai, vai alta noite e vem chegando o dia. E digo a vós outros: já é hora de vos despertar do sono. Já pensou aí no versículo 11? É hora de acordar. Ao hino antigo que nós cantamos, né? Acordai, acordai, despertai, despertai, né? O Senhor não tardará, eis marchamos para aquele bom país. Então, meus queridos, é hora de despertar. Paulo, escrevendo lá em Efésios, a igreja de Éfeso, ele diz um versículo que é um grito que dói nos meus ouvidos, quando ele diz lá: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Será que nós estamos acordados? Será que os crentes, de forma geral, no Brasil e no mundo inteiro, estão bem acordados para a volta gloriosa do Senhor Jesus? Nesses dias conturbados que estamos vivendo, nesses dias sombrios, nesses dias incertos, de violência, medo, dor, pavor, dias de ansiedade, depressão. Será que estamos acordados, bem acordados para o grande dia da salvação? Como ele diz aqui: porque a nossa salvação, veja, é hora de acordar, porque a salvação está perto, está chegando a hora, está chegando o dia. Quem de fato vai estar preparados? Que grandes lições, irmãos. Versículo 11, né? No versículo 11 aqui tem duas grandes lições: despertar, porque tem uma razão de ser, e essa razão de ser é o grande dia da volta do Senhor, trazendo a salvação. A nossa salvação está perto, mais perto do que quando no princípio cremos. No versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer o motivo, né? Olha o versículo 12, como mexe comigo, esse versículo me chama a atenção quando ele diz: vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Uma esperança gloriosa. Você tem essa esperança? Oxalá todos os crentes que leem a Bíblia, todas as pessoas que dizem crentes cristãos, nem todo mundo é cristão, mas os crentes cristãos, será que estão com essa esperança bendita? Todo mundo está ansioso para que apareça uma vacina contra o coronavírus. Todo mundo está ansioso que essa praga passe da terra. Mas será que estamos ansiosos também para a volta gloriosa do Senhor? Aguardando essa esperança bendita? O dia se aproxima, o grande dia. O Senhor Jesus profetizou lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, é um texto que me chama a atenção para nossos dias. Lucas 21, o Senhor Jesus falando do seu dia, quando Ele voltar. Lucas 21, 25, o Senhor Jesus diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Oh glória! Eu acho interessante aqui, o que me chama a atenção nesse texto é o que o Senhor Jesus diz, né? Ao começar estas coisas a suceder ou a acontecer. Que coisas? É bom refletir nisso aqui. Essas coisas estão acontecendo, é hora de erguer a cabeça, de aguardar a volta gloriosa do Senhor. E nós estamos vendo o que está acontecendo, irmãos.
Só quem não conhece Bíblia é que está cego por Satanás, pelo Deus desse século, que não quer entender, compreender as coisas de Deus. Mas o crente cristão que lê a Bíblia, a palavra, é hora de estar de cabeça erguida. Que o Senhor Jesus diz aqui: erguei a vossa cabeça, porque o dia está se aproximando. Ao hino que nós citamos no Salmozinho, né? A noite termina, a aurora já vem, o dia de Cristo não pode tardar. Então, o dia de Cristo se aproxima. Abra os olhos da mente, do coração, da alma, que o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus está às portas. Vocês estão vendo o que está acontecendo aí, as notícias terríveis, frieza espiritual, apatia, indiferença, ninguém quer saber das coisas de Deus, em meio a uma tensão dessa mundial que estamos vivendo com essa doença. Pouquíssimos estão lendo a Bíblia como deviam ler, poucos estão orando como deviam orar, agarrados com a palavra, aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Um apelo solene, é o grito: acordai. Motivo claro, qual o motivo? É que a salvação está próxima. E qual a esperança? A esperança gloriosa do grande dia, da volta do Senhor, como ele diz aqui: vai alta noite, e vem chegando o dia. E a quarta lição é um grande conselho que Paulo nos dá. No versículo 12 ele diz: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Que coisa séria! Deixar, revestir, andar de um modo digno. Lá em Efésios, ele escreve na igreja, diz assim: que andemos de modo digno da vocação que foste chamados. Já falei aqui na igreja, já falei alguns sermões, que eu não esqueço da frase de um pastor pregando o evangelho outro dia, numa grande conferência, e ele dizia o seguinte: uma vez que eu aceitei o evangelho, uma vez que eu criei no evangelho, uma vez que eu criei no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho que viver, eu tenho que andar de conformidade com este evangelho. Ó irmãos, é preciso andar, é preciso revestir, andar de um modo digno, aguardando a volta gloriosa do Senhor Jesus. Foi este o conselho que o Senhor Jesus deixou lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, à igreja de Laodiceia. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, nós lemos: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse é o grande conselho, é o grande aviso que o Senhor Jesus deixa à igreja de Laodiceia, que é para a igreja, terceira igreja congregacional, que é para a congregação em Mateus Vieira,
que é para a igreja Assembleia de Deus, que é para a igreja presbiteriana, que é para a igreja batista, que é para a igreja maranata, que enfim é para todas as igrejas evangélicas, o grande conselho de Jesus Cristo, o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Ele diz que vem breve, prepare-te a igreja. E finalmente Paulo diz aqui em Romanos, no texto em apreço, no versículo 14, ele diz aí: mas revestivo do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Uma provisão completa, um apelo solene, um motivo claro, uma esperança gloriosa, um conselho prático, deixar, revestir, andar de um modo digno. E ele diz aqui: revestivos da vida santa, de uma vida santa, imaculada, de uma vida pura, aguardando a volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz com muita ousadia: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso significa o quê? Significa viver uma vida nos moldes do Espírito, uma vida cheia de Deus, com o Espírito na alma, na mente, no coração. Ele diz à igreja de Éfeso: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, aguardando essa volta gloriosa. Uma vida realmente completa, uma vida como eu devo viver nessa terra, uma vida com Deus na alma, com Deus no coração, revestido do Senhor Jesus, e nada, não dê lugar à carne, nada disponhais para a carne. E bem Paulo diz com muita ousadia que existe uma guerra da carne contra o Espírito. Eu quero ser santo, eu quero santidade, eu quero orar mais, eu quero ler mais a palavra, eu quero ir mais para a igreja, e existe uma guerra que impede isso. E é por isso que nós não temos lido a Bíblia como devíamos ler. Precisamos ler a palavra, alimentar-se da palavra, ouvir a palavra. Precisamos orar mais, dobrar os joelhos, irmãos, e clamar. A volta do Senhor está aí. Eu preciso fazer tudo para ir para a igreja, para o templo do Senhor, para adorar a Deus no templo, adorar a Deus em casa, adorar a Deus no jardim de casa, adorar a Deus em cima de uma pedra no sítio, mas adorar a Deus no templo, porque o templo é um lugar de adoração. E você tem a alegria de estar no templo, cantando o Salmo 122, quando diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ó, meus queridos, minhas queridas, está o texto aí. Quero terminar com as palavras da Bíblia Sagrada em Romanos 13, no texto lido, quando Paulo diz com muita clareza, ele diz aí: vai alta a noite e vem chegando o dia. Abre os olhos, os ouvidos da mente para o que diz a tua palavra aqui. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, das carnes, deixemos o mal, deixemos a preguiça, a inércia, deixemos essas coisas e revistamos das armas da luz, ou seja, revestir, tirar a roupa suja do pecado, da mentira, da preguiça, e ter uma roupagem nova, uma roupagem santa, uma vida santa, uma vida consagrada, uma vida de piedade, uma vida aos pés do Senhor, aguardando sua volta gloriosa, e com a igreja de Apocalipse dizer: ora vem Senhor Jesus. Oremos. Ó Deus, tua palavra mais uma vez fala no meu coração neste momento, e eu te peço perdão, meu Deus, porque eu não tenho obedecido como devia obedecer-te. Preciso me consagrar, preciso obedecer-te mais, revestindo de uma vida santa, de uma vida de piedade, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão contigo, Deus, cada vez mais. O apóstolo Paulo aqui está muito claro, dizendo que vai alta a noite e vem chegando o dia.
E eu percebo, eu estou vendo, Pai, que esse dia está chegando, quando nós vemos a indiferença, a preguiça, a inércia de tantos crentes que não leem a Bíblia como deviam ler, não oram como deviam orar, não vão ao templo como deviam ir, cantando louvores a Deus. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, tem misericórdia de mim, a começar em mim, perdoa meus pecados. Quero abençoar nessa hora, Pai, todo o teu povo, os pastores, os obreiros, os missionários, nos campos de trabalho, nas jornadas, nos desafios. Protege, guarda, tem misericórdia, Pai, para que estejam onde estiverem, levantando bem alto a bandeira do Evangelho de Jesus, dizendo às pessoas, proclamando às pessoas, de que o Senhor Jesus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é a nossa esperança no decorrer desse ano, e hoje e sempre. Amém, e amém, e amém. Muito obrigado, irmãos, pela presença. Quarta-feira estaremos aqui, permitindo Deus, para o nosso estudo bíblico e oração. Muito obrigado, que Deus abençoe, que tenha uma semana de paz e de bênção na proteção de Deus. Vamos receber a bênção? A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito nos acompanhem hoje e sempre. Amém, e amém, e amém. Deus abençoe aqueles que fizeram sua oferta, coloque lá no gasofilácio, e Deus abençoe a sua vida espiritual, sua vida material e sua vida financeira, em nome de Jesus. Amém.